pessoa quando escreve pra mim falando do marido, eu já, né? Palavras da Luísa aqui. Ela diz que o marido dela é um escroto. Boa tarde. Oi, pá. Tatapão. Sou sua fã, tá? Bom, vamos lá. Eu conheci o meu marido, que aqui nós vamos chamar de Jurandir, quando eu tinha 17 anos. Começamos a ficar e pouco tempo depois engatamos ali no relacionamento. A minha mãe é o tipo de senhora de 60 e poucos anos que não aceita que a filha perca a virgindade independente da idade. Quando descobriu que eu tinha perdido a minha, eu já tinha 18 anos, trabalhava, estava num relacionamento, tinha 5 meses. Mesmo assim, ela me obrigou a morar junto com ele. E foi aí que a nossa história começou. Desde o início, eu já tive alguns motivos para perder a confiança nele. Peguei ele tentando arrumar uma mulher para um colega de trabalho pelas minhas costas, já vi conversas estranhas com uma menina pelo chat do Free Fire e também descobri curtidas e comentários escondidos em fotos de outras mulheres no Instagram. Para mim, só o fato dele jogar Free Fire você já tinha que terminar. Bom, no começo, eu era uma pessoa tranquila, praticamente não tinha ciúmes. Depois de tantas situações com esse homem, Paloma, fui me tornando insegura e paranoica. E hoje, olhando pra trás, eu percebo que eu passei muito tempo acreditando que o problema era eu, tá? Bom, com 2 anos de relacionamento, o que aconteceu? Paloma, foi um baque dessa gravidez. Eu decidi seguir em frente. Só que foi um período muito difícil, foi uma gravidez extremamente complicada. Tive risco de aborto, descobri uma alteração genética na minha filha e depois desenvolvi pré-eclâmpsia e precisei ser internada para interromper a gestação. Mesmo grávida, eu continuava estudando. Como moro no interior, eu saía da minha cidade às 5 da tarde para estudar em outra cidade e só voltava por volta das 11 da noite, já com a barriga enorme. Continuei frequentando o curso até o dia em que eu precisei ser internada por conta de pressão alta. E foi durante essa gravidez, enquanto eu estava estudando e me esforçando para terminar meu curso, que eu descobri mais uma coisa que me abalou. Enquanto eu estava fora estudando, ele aproveitava para procurar no Instagram mulheres da cidade. Algumas eram mulheres que ele conhecia pessoalmente ou que faziam parte do dia a dia dele. Outras tinham perfis com conteúdos e fotos sensuais. Ele pesquisava essas mulheres, entrava nos perfis, assistia os stories, consumia os conteúdos nos seus perfis e depois apagava o histórico das pesquisas do Instagram para que eu não descobrisse. Só que, obviamente, uma hora tudo deu errado e eu descobri, né? Pra mim, o pior nem era ele simplesmente olhar uma foto. Era o fato dele fazer tudo escondido, procurar especificamente aquelas mulheres e ainda apagar pesquisas para tentar esconder isso de mim. Isso aconteceu justamente em uma fase em que eu estava grávida, passando por vários problemas de saúde, estudando até não conseguir mais e vivendo com medo de perder a minha filha. Eu passei 20 dias internada no hospital da capital. Durante esse período, quem ficou comigo foi minha sogra. Eu chorava praticamente todos os dias porque eu não sabia se a minha filha ia nascer viva. Nos ultrassons aparecia uma dilatação nos rins e não era possível medir o tórax dela. Os médicos tinham me avisado que provavelmente ela precisaria da UTI. No fim deu tudo certo, minha filha nasceu e o meu milagre voltou comigo para casa. Só que quando chegamos em casa, a primeira coisa que eu ouvi do meu marido foi: Realmente é o que as pessoas falam. Filho acaba com a mulher. ai, velho, é o quê, Charlene? Que grande filho da puta que pariu, me estressou aqui em casa. Perceba, Evair, a petulância desse cavalo. Você acabou de chegar em casa. Ele te falou isso, filho, acaba com a mulher mesmo. Você me mandou uma foto desse escroto aqui? Não, mas deve ser o príncipe da Pérsia, né, pra tá falando isso. Paloma, no momento que eu ouvi aquilo, me destruiu por dentro. Depois de tudo que eu tinha acabado de passar, ouvir aquilo da pessoa que deveria estar do meu lado doeu demais. Mas, como sempre, ele conseguiu reverter a situação e eu acabei saindo como errada. E isso não foi um episódio isolado. Aconteceram tantas outras coisas que se eu fosse contar tudo, provavelmente não caberia num único vídeo. Hoje a minha filha tem 2 anos, ela é cardiopata e tem uma síndrome rara. Então eu precisei parar minha vida profissional para cuidar dela. Eu trabalho na área da saúde, tenho meu diploma e nunca deixei de correr atrás das minhas coisas, mas no momento a única renda que eu tenho é o benefício que a minha filha recebe. Enquanto isso, praticamente toda a responsabilidade pela casa e pela criação dela fica comigo. E o que mais me dói é que ele parece achar isso completamente normal. Ele sai de casa às 7 da manhã e só volta à noite. Quando chega, mal fala comigo, não pergunta como foi meu dia, não procura saber se eu tô bem e praticamente não brinca nem passa um tempo com a nossa filha. E é como se ele chegasse em casa e simplesmente continuasse vivendo a vida dele paralela, enquanto eu tô responsável por tudo.
Bom, mesmo estando dentro da mesma casa, muitas vezes eu me sinto completamente ignorada e sozinha. Recentemente eu tive uma crise forte de ansiedade. Eu tava com a minha filha nos braços, chorando, passando mal, enquanto ele me via daquele jeito. E ele tava no quarto, Paloma, jogando tigrinho, tranquilamente. Ele não me ajuda em nada com a nossa filha, não participa de verdade da rotina dela e também não faz questão de passar um tempo comigo. Muitas vezes prefere ficar conversando com os amigos enquanto eu fico sozinha. Eu tento conversar com ele sobre tudo, mas parece que ele simplesmente finge que não tá me ouvindo. Quando insisto, a gente briga. E no final da discussão nunca é sobre o que realmente está acontecendo. De forma nenhuma. Quem sempre acaba saindo como errada sou eu. Eu sempre sou a louca. Inclusive, pá, teve um episódio que eu tentei conversar com ele sobre a nossa situação e ele debochou. E ele debochou tanto que eu surtei e perdi o controle. Joguei o celular dele na parede e no final, quem saiu como culpado e maluca? Eu mais uma vez. Outra coisa que me deixa muito sem saída é que quando eu tento buscar ajuda com a família dele, principalmente com a mãe e com a avó, por ele ser um banana, filhinho, né, mimado da família, acabam se metendo em tudo na nossa relação. Quando eu conto o que tá acontecendo, ao invés de me ajudarem a encontrar uma solução, elas dizem que homem é assim mesmo, que eu tenho que aguentar. E repetem aquela frase que eu odeio. Luísa, com ele é ruim, imagina sem ele, vai ser pior. Não, não vai. Não vai, não. Eu venho do futuro pra te dizer que não. Tá? Homem assim atrasa a vida da gente, amiga. Tá? Atrasa a vida da gente. Já tentei me separar diversas vezes, só que em todas elas ele consegue me convencer a desistir. Me manipula, promete que vai mudar, e eu, por ter medo de não conseguir dar conta de tudo sozinho e de acabar me arrependendo, acabo cedendo e continuo na relação. Você tem medo de não dar conta sozinha e hoje você tá fazendo o quê? Conte para mim. Você não já tá fazendo tudo sozinha? Que diferença vai fazer, amores? Paloma, a casa onde moramos é minha. Eu tenho minha formação e eu sei que eu sou capaz de trabalhar de novo, mas eu tenho medo de não conseguir dar conta financeiramente. Tenho medo de faltar alguma coisa para minha filha. Tenho medo de tomar a decisão de me separar e depois me arrepender. Ao mesmo tempo eu fico pensando quanto tempo mais eu vou continuar vivendo assim. Eu sinto que eu tô carregando sozinha uma família que deveria ser responsabilidade de 2 pessoas. Então, Paulo, eu queria muito saber a sua opinião, a opinião das seguidoras diante dessa situação. Pode me esculhambar pra ver se eu crio vergonha na cara. Ai, amiga, chutar cachorro morto, sabe? Eu não vou fazer isso, não. A única coisa que eu vou te dizer é pra você ler de novo o e-mail que você me mandou e você tentar encontrar uma coisa boa no seu relacionamento com esse Jurandir aqui. Se você conseguir encontrar uma coisa boa, continua com ele. Mas como eu sei que você não vai achar, você precisa fazer teu pé de meia, diva. Só que é foda porque você tem uma criança cardiopata, né? Você tem uma criança especial que necessita de muitos cuidados. E, infelizmente, você fez essa criança com uma pessoa inútil. Com um homem que não presta pra absolutamente nada. Com um homem que te larga e te deixa resolver tudo, absolutamente tudo, sozinha. E agora você faz o que da tua vida, diva? Como é que você vai resolver isso? Se você não tem um emprego. Se você não tem uma estabilidade financeira. Você vai fazer isso de que jeito? Como? Fala pra mim. Fica difícil, né? É a parte mais complicada, eu diria. É por isso que eu digo que uma mulher, quando ela vai se envolver com um homem, ela precisa pensar 1000 vezes antes. Eu sou o tipo de pessoa a favor de morar junto antes de casar no papel. De morar junto antes de meter um boneco. Eu sou super a favor. Porque você vai conseguir ver e observar muito bem, a não ser que você seja uma peitudinha, burrinha, songamonga, que finge que não tá vendo as coisas, como é que a banda toca quando você mora debaixo do mesmo teto com um inútil. Gente, inútil fede de longe. A gente sente o cheiro da caatinga do inútil de longe. A gente sempre sabe quando uma pessoa não presta. No início do relacionamento. Hoje eu vi um negócio que me irritou. Acho que tem uma influenciadora, sei lá o quê, que apanhou do namorado, do marido, sei lá. O cara socou a cara dela assim, muito. E aí ela veio a público contar como é que tudo aconteceu. E ela falou uma frase que me irritou, mas me irritou num nível. Ela falou que a primeira agressão dele aconteceu quando eles eram namorados ainda, noivos, e faltava semanas pro casamento. Aí ela disse que a história dela ter apanhado dele pela primeira vez foi a público, todo mundo ficou sabendo, e a família dela desencorajou ela de casar e falou: fulana, separa. Olha o que esse homem fez com você, você não pode casar com ele. O que ela fez?
Ela casou com ele. E aí agora, ele quase matou ela. Aham. Teve um caso semana passada aqui que a mulher apanhou, o cara jogou um portão nela, gente. Bateu nela, bateu. Quando a polícia chegou, o policial falou, vamos pra delegacia. Ela falou, não, eu não vou. Boa tarde. Ela não prestou queixa. Aí depois quando a gente pica, coloca num saco azul e põe na mala e sai distribuindo por cotia, a gente tá errada. É por isso que eu falo, não dependa financeiramente de homem. Não confie 100% em homem. Não espera que o teu macho escroto, babaca, idiota, durante o namoro, o noivado, antes de ter filho, vai ser uma pessoa boa depois e vai se transformar só porque ele subiu a montanha com a roupa laranja e vai ser uma pessoa ótima. Ele vai continuar fazendo da tua vida um inferno e você fica com ele porque você quer. Só que aí, depois que você já tá nessa situação de merda aqui, dependendo financeiramente do cara, não conseguindo sair da situação, tem uma criança que depende 100% de você, que te impede até de trabalhar, você fala, legal, o que eu faço agora? O que você faz agora? Conta pra nós. Conte para mim. Eu também não sei te dizer o que você faz. Porque o certo seria você ter um trabalho, pra você ter um dinheiro, pra você alugar uma casa, pra você pegar sua filha e sair dessa merda. Botar ele na justiça, ele vai pagar uma pensão de merda, porque ele é um medíocre, pobre, pobretão, que joga no tigrinho. E viver sua vida. Mas você vai conseguir fazer isso? Você tem dinheiro pra pagar um aluguel? De 2 cômodos que seja? Não tem. Tem dinheiro pra comprar uma comida, um arroz e sustentar tua filha? Não tem. Aí o que te resta? Comer o pão que o diabo amassou, você não tem outra opção. Só te restou isso daqui. É a sua única opção. Entende o tamanho do problema? Ai, gente, olha, não sei nem o que falar mais. Sinceramente, olha, francamente,